Hoje foi o meu primeiro dia dirigindo. Particularmente eu vou contar um pouco da minha experiência, de como foi pilotar a primeira vez. Eu nunca tinha dirigido em toda a minha vida, apesar da minha família, dos meus pais, que sempre tiveram carro, né? Assim, desde que eu era pequeno eu já tinha um carro, mas eu nunca tinha aprendido. Então, vou contar um pouco de como foi. Eu decidi que eu precisava aprender a dirigir quando eu comecei a perceber algumas pessoas que já dirigiam, eram bem mais novas do que eu. E por mais que a gente fale que a comparação ela é ruim, e de fato, muitas vezes ela é prejudicial, existem alguns cenários em que se comparar vai ser eficiente para a sua vida. Então você tem um parâmetro como base para definir, olha, talvez eu precise melhorar um pouco mais nessa área, talvez eu não precise focar tanto nessa outra. Essa comparação ela vai ser um pouco benéfica para você, porque você precisa ter mais ou menos um espelho até onde você quer chegar, o que você quer alcançar e assim por diante. Foi basicamente isso que aconteceu. Eu vi algumas pessoas que já dirigiam, que eram bem mais novas, e eu disse, eu preciso aprender a dirigir, porque eu sou um cara com 20 anos, vou fazer 21, então eu preciso dirigir minimamente bem, porque se eu precisar sair em uma urgência, minha mãe até tem um carro, mas eu não sei pilotar, e aí? Então, eu simplesmente decidi ter uma primeira aula. Eu vou contar como foi essa experiência de dirigir pela primeira vez e aprender de fato. No começo eu estava um pouco nervoso, mais pela ocasião de que não estava tão vazia quanto eu pensava a rua. Já estava um certo movimento. A gente chegou, era por volta das 5h20, 5h25. E quando eu comecei a pilotar, já tinha algumas motos passando, alguns carros, o pessoal na rua fazendo caminhada. E eu decidi que, cara, eu preciso aprender isso aqui, então vai ser dessa forma mesmo, vai ser nesse horário e é isso. E a parte mais interessante é que, por incrível que pareça, eu não senti tanta dificuldade, apesar de que a minha grande complicação era a questão da marcha, para passar de uma para outra, mas assim, no geral foi bem bom. Eu fiz algumas gravações, fiz uma gravação para vocês verem, mas não dava para ver muita coisa porque a câmera estava apoiada na porta para conseguir gravar o meu rosto enquanto eu dirigia. Então, particularmente, a dinâmica de aprender ela é muito interessante porque, do ponto de vista psicológico, o nosso cérebro ele é muito expert em você ir melhorando conforme vai passando os tempos. Então, se você tiver que fazer uma tarefa nova, que você não tem experiência alguma nela, por exemplo, aprender um instrumento, em vez de se você pega duas pessoas, pessoa A, ela estuda um dia na semana e ela estuda 7 horas seguidas, e do outro lado você pega uma pessoa que estuda durante 7 dias na semana, mas estuda apenas 1 hora a cada dia, no final, essa pessoa que fracionou o aprendizado dela, ela vai ter um resultado melhor do que aquela que só estuda uma vez na semana. Então, se você quer adquirir uma habilidade nova, aprender algo, a primeira etapa é você fragmentar pequenos pedaços desse aprendizado para que fique mais fácil para o seu cérebro aprender. Tudo isso envolve um processo que vocês já devem ter ouvido chamado neuroplasticidade. Ou seja, o seu cérebro ele vai se desenvolvendo e formando novas sinapses à medida que ele vai aprendendo algo novo. Isso serve para dirigir, isso serve para você quando começa a treinar na academia, corrida, e serve no aprendizado, na faculdade, no concurso público, vestibular, serve para tudo. Então, se você quer aprender algo novo, que você não sabe, que você não tem a menor ideia, pegar essa tarefa que você quer fazer, quebrá-la em pedaços, seja no seu dia, seja na semana, no mês, você vai espaçando, coloca metas que são objetivas, mensuráveis, para que você consiga identificar se você está de fato evoluindo naquilo que você quer fazer e, acima de tudo, você faz, você pratica. Não tem como você evoluir se você não praticar. Um grande erro que eu vejo é que as pessoas elas focam quando decidem aprender determinada coisa, elas focam muito na parte teórica. Então elas ficam elaborando planos, metas, qual é o melhor método para estudar, qual é o melhor método para emagrecer, para ganhar massa muscular, mas de fato o que vai trazer resultado para você é a prática, você não pode fugir dela. A prática é que vai trazer resultados. A teoria é importante,
Mas a teoria só vai trazer resultados se você colocá-la em prática. E outra coisa, quando você está praticando e você vai melhorando, você vai percebendo que o método perfeito, ele não existe. É como se você estivesse dentro de um bosque, você estivesse explorando, e conforme você pega um mapa que diz onde fica cada local, mas conforme você vai explorando, você percebe que tem locais que o mapa não especifica, que são melhores, que tem um lugar mais seguro, tem ali uma casa de acolhimento que no mapa não está escrito, tem um poço ali que não está escrito, tem um lago ali que simplesmente não foi identificado. Então tem passagens, tem ambientes ali, tem corredores que simplesmente no mapa não diz. Então o método inicial ele não é perfeito. Isso acontece porque simplesmente não dá para você criar um método que ele vai ser estruturado para cada pessoa. Então por mais que você tenha métodos de estudo, por exemplo, que são mais eficientes do que outros, por exemplo, a questão de você fazer exercícios, revisão ativa, é uma forma de estudar melhor do que você só transcrever o assunto. Mas ainda assim, ainda que sejam métodos melhores, você precisa estudar, você precisa colocar em prática e ver aquilo que está funcionando de fato para você dentro do seu custo-benefício. Então, por exemplo, não adianta eu pedir para uma pessoa fazer uma revisão ativa de 2 horas se ela só tem 30 minutos para revisar por dia. Porque ela tem trabalho, ela tem filhos, outras tarefas de casa, como limpar a casa, cozinhar. Então, você tem que saber adaptar os métodos à sua vida e não o contrário. Não tentar adaptar a sua vida aos métodos. Você precisa adaptar os métodos à sua vida e não o contrário. É assim que funciona e é assim que sua vida vai melhorar. Então, eu comecei a dirigir e aí, cara, eu via muitos vídeos de pessoas dirigindo, eu gostava, principalmente quando eu tinha alguns canais que eles gravavam, colocavam uma câmera, né, dentro do carro e eles iam conversando com as pessoas, batendo papo. E eu sempre achei essa dinâmica muito interessante, apesar de que não sei se ela é muito segura. Mas eu acho uma excelente forma de você conseguir se comunicar minimamente com as outras pessoas enquanto faz uma tarefa que é prazerosa e que te desenvolve. Acima de tudo, o mais importante é que te desenvolve. Você não fica refém de uma moto só, ou de uma bicicleta, ou até de nenhuma das duas. Porque tem pessoas que não sabem nem moto, nem bicicleta, nem carro e assim por diante. Então, a grande questão é essa. Se você quer melhorar uma habilidade, uma tarefa, você precisa fazer. Fuja dessa de querer um método perfeito. Faça. Você vai aprendendo e vai melhorando conforme o tempo vai passando. Então você vai encontrando soluções no meio do caminho. Consequentemente vão surgir novos problemas, mas esses problemas você também vai sanando com o tempo. A única coisa que você não pode fazer é desistir. Então, se você começou a correr e você só consegue correr 3 quilômetros, não adianta você ficar procurando o melhor método na internet. Como é que eu vou fazer? Cara, você vai ter que correr mais. Você vai ter que se esforçar mais. Eu lembro que eu fiquei durante 1 ou 2 anos correndo no máximo 3 km, 3 km e meio. Quando eu chegava perto ali, né, dos 3 km, já começava a sentir o cansaço. Eu não forçava mais, mas eu também não evoluía. E eu ficava nesse platô. Fiquei 1 ano e meio só, no máximo, correndo 3 km e meio. Não passava disso. Eu não conseguia evoluir na corrida. Até que eu comecei a perceber, eu acho que eu tenho que me esforçar mais. Comecei a forçar e passando de pouquinho em pouquinho. Então, em um treino eu ia 3.700, no outro eu ia 3.900, no outro eu ia 4, aí não conseguia, voltava para 3.700, 3.500, aí depois ia 4.200, 4.500, né, 4,5 quilômetros. E fui fazendo isso até que hoje eu consigo fazer 21 quilômetros. Já fiz 3 vezes 21 km em treino, com tênis horrível. O tênis que eu tinha antigamente era um tênis que nem era de corrida. Era um tênis de sair com a sola, era reta. Então, você precisa entender que qualquer habilidade que você queira aprender, você precisa se esforçar e, acima de tudo, fracionar isso no tempo. O aprendizado ele ocorre quando você vai fracionando ele. Você vai praticando um pouquinho todos os dias. Então, qualquer tarefa que você deseja fazer, você precisa ter ideia que ela só vai melhorar conforme você for se esforçando diariamente. É por isso que uma das coisas que as pessoas mais fazem, e é muito certo, é você estabelecer metas extremamente irrisórias. Então você coloca qualquer meta muito baixa, ao ponto de ser quase impossível não alcançá-la,
e você vai evoluindo conforme o tempo passa e você vai desenvolvendo disciplina. Por exemplo, em vez de você colocar que você vai treinar na academia, pegar não sei quantos quilos, sei lá, 20, 30 quilos de supino, não sei. Você coloca que a sua meta é simplesmente fazer uma série. Pronto, essa é a sua meta. Em vez de você focar no treino todinho, em quantas cargas você vai pegar, não, você foca, não, eu quero fazer uma série. Porque depois que você faz a primeira, dificilmente você vai desistir da segunda. A parte mais difícil e que envolve a questão da procrastinação é o fato de nós começarmos. Depois que nós começamos uma tarefa, ela fica muito mais fácil. Isso tem respaldo no que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, desenvolvida pelo Aaron Beck, fala. Então, nós temos 3 níveis de pensamentos. Pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais. Os pensamentos automáticos, eles surgem muito por conta das nossas crenças, perfeito? Então, quando você estiver tentando fazer algo novo, ou até algo que você já tem o hábito de fazer, e por algum acaso vir um pensamento de que, não, isso é muito difícil, é muito complicado, não, tô com preguiça, você se questione, porque muitas vezes não é difícil. Muitas vezes a dificuldade está aqui no seu pensamento. Quando você começar a fazer a tarefa, você vai perceber que em menos de 5, 10, 15 minutos você consegue fazer a tarefa. A tarefa é mais simples do que de fato é. Nós temos essa tendência psicológica de ou a gente supervaloriza o tempo que vai levar uma tarefa, ou a gente subestima. Então, ou a gente diz que a tarefa vai levar mais tempo do que de fato leva, ou a gente diz que vai levar menos. Então, a tarefa que leva 15 minutos para se fazer, ou você vai dizer que ela vai demorar 30, 40, então não vale a pena fazer, porque você está com preguiça ou quer procrastinar. Ou então, simplesmente você diz que não, eu consigo fazer em 5, quando em 5 minutos não tem tempo para fazer isso. Então, nós temos essa séria tendência de ou supervalorizar ou subestimar o tempo de cada tarefa. E é por isso que a gente deve se questionar. Então, toda vez que surge um pensamento, eu não vou fazer isso, eu não quero e tudo mais, se questione. Se questione. Um método que algumas pessoas utilizam, que lá na gringa é mais comum do que aqui no Brasil, é de você colocou uma tarefa, perfeito, que você tem que fazer. Eu tenho que arrumar minha casa, arrumar o meu quarto, lavar os pratos, perfeito. Você coloca uma meta X de tempo. Então você coloca um cronômetro de 15 minutos e você começa a fazer a tarefa. E muito provavelmente, em 80% dos casos, você vai conseguir terminar a tarefa dentro do tempo. Porque quando você estipula uma meta para bater, dificilmente você não vai concluir. Porque o seu objetivo foca todo em bater aquela meta, em concluir aquela meta. Então isso é muito usado em startups, em negócios, no mundo do negócio. Para você conseguir bater prazo, bater meta, você tem que colocar um cronômetro mais ou menos de quanto resultado você tem que ter. Então, por exemplo, se você tem que fazer 30 vendas no mês, se você é um vendedor, claro, você sabe que simplesmente você tem que fazer, em média, uma venda por dia. Se você não faz isso, se você não consegue fazer isso, você vai acumulando a bola de neve. Então, se na primeira semana você não vendeu nada, nos outros dias você vai ter que fazer uma venda a mais do que a média. Então, na segunda semana você vai ter que fazer, por exemplo, 2 vendas por dia, para conseguir compensar a primeira semana que você não conseguiu vender nada. Então, você colocar uma meta e um cronômetro para você balizar quanto tempo você leva, então eu vou colocar 5 minutos para fazer essa tarefa. Eu vou terminar de lavar os pratos em 30 minutos. Mesmo que você não alcance, não consiga bater, pelo menos você já começou o processo, então você não vai querer desistir. E além disso, geralmente quando você não consegue fazer a tarefa no tempo que você estipulou, você falta pouco para terminar a tarefa. Então o tempo que você vai passar é mínimo. Então, os benefícios são maiores que qualquer prejuízo. Que na prática você não tem prejuízo. Então, a questão de ter um aprendizado eficiente exige você praticar espaçadamente e você ter metas objetivas. Que você consiga idealizar e ver, de fato eu estou tendo resultado, ou eu não estou, eu preciso melhorar aqui, ali. E tem que ser algo minimamente flexível. Precisa ser algo que você consiga ter um certo apego por aquilo e consiga mudar um pouco o caminho se a trajetória não estiver certa. Você não pode tornar sua rotina ou aprendizado inflexível. Além disso, aspectos básicos. Qualquer tarefa que você quer aprender, você precisa dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física, porque tudo isso vai influenciar no seu foco, na sua concentração, na sua capacidade de raciocinar, reflexo e tudo mais. Então, aprender é isso. Aprender não é fácil. Eu acho que qualquer aprendizado exige
numa capacidade sua intelectiva. Então, se você está aprendendo a dirigir ou estudando para a prova, você está usando seu cérebro ele está trabalhando, mas a boa parte é que, conforme o tempo passa, a gente se desenvolve e depois nem sente mais dificuldade. Então, se eu continuar treinando o carro e tudo mais, pegando para dar umas voltas, daqui a um ano eu nem vou estar me preocupando mais com isso. Isso não vai ser mais um problema para mim. Serão outros problemas que eu vou me preocupar. Outros aprendizados. Quem sabe daqui a um ano o meu problema seja dirigir uma moto e não mais um carro. Talvez daqui a um ano, há 2 anos, meu problema seja, sei lá, terminar a graduação de psicologia, apresentar um trabalho, seja lá o que for. Então, se você quer melhorar em alguma coisa, você quer melhorar em uma área, você precisa se desenvolver e você precisa se expor ao medo. Você precisa se expor ao ponto de que você saiba que você vai errar. Isso é natural, isso é suscetível. Então, se você quer aprender a falar em público, não tem livro, por mais que existam bons livros de falar em público, por mais que existam bons oradores, por mais que existam boas pessoas que ensinam, ou até bons conteúdos na internet de como se comunicar, você vai aprender a se comunicar com as pessoas na prática, saindo para conversar com elas, puxando assunto com outras pessoas na rua. O cara que sobe para dar uma apresentação na frente de 1000 pessoas, ele consegue se comunicar com uma pessoa na hora que ele vai tomar café da manhã, na hora que ele vai para o aeroporto. Agora, o cara que não consegue se comunicar com uma pessoa frente a frente, numa padaria, ele não vai conseguir falar em público. Então, a grande questão é essa, você começa a treinar desde cedo, desde nas pequenas coisas. Então, essa é outra habilidade que eu pretendo melhorar e que eu também vou fazer vocês acompanharem minha trajetória com ela. Vou trazer vídeos sobre isso, sobre falar em público, sobre conversar, puxar assunto na rua. Isso faz você se desenvolver bastante. Então, a grande questão que você tem que levar é isso. Quer aprender, quer se desenvolver, se esforce, pratique, corra atrás do que você acha que é ideal para a vida e é isso. Todo aprendizado exige sacrifício, exige esforço e é assim que funciona a vida. A gente não nasce, do ponto de vista biológico, somos os animais que nascemos com a menor capacidade em quase tudo. Então tem animais que nascem e já sabem até se comunicar minimamente bem. O ser humano nasce, um bebê nasce e ele não se comunica. Ele vai demorar 1 ano e meio, 2 anos para começar a falar as primeiras palavras, às vezes sílabas, às vezes não tem nem conexões direito, enquanto outros animais já conseguem se alimentar por conta própria, por exemplo. Então, nós somos seres que precisamos nos desenvolver como qualquer outro. E não perca tempo da sua vida com coisas banais. Em vez de você ficar aí 10 horas mexendo no TikTok, 5 horas, aproveita e pede para alguém para ensinar você. Então, se você não sabe dirigir, que nem eu, que já estou mais velho, com 20 anos e não sei dirigir, pede para alguém ensinar. Tem algum amigo, tem um pai, tem uma mãe, aproveita. Essa 1 hora, 2 horas que você fica nas redes sociais, você podia tirar isso aí para aprender a dirigir, que é um negócio que vai ser muito mais útil na sua vida e vai te desenvolver muito mais. Então, muito de nós da geração mais nova, depois dos anos 2000, nós temos tempo de sobra para melhorar. Nós temos. Mas nós vamos procrastinando, nós preferimos outras tarefas, o prazer imediato e assim por diante, até que chega e cria-se um problema, onde a gente deixou de se desenvolver, não porque não teve oportunidade ou tempo, mas porque não soube aproveitá-los. É isso. Continue o vlog. Agora a pergunta mais importante de todas. Vocês gostaram do meu tripé? Olha. Ali, aí, microfonezinho ali de fundo. E o meu tripé tá aprovado pra vocês. Eu literalmente coloco apoiado aqui, ó, nesse perfume, ó. Apoio aqui, pô. Pronto, tá gravando.